Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre depressão no ambiente de trabalho, um assunto bastante sério. Como vocês sabem, a depressão afeta milhões de trabalhadores em todo o mundo, impactando não apenas a sua saúde, mas também o desempenho das empresas e, é claro, a sua carreira. Vamos abordar a depressão no contexto corporativo, no seu trabalho. Vamos falar sobre as causas, impactos e como as empresas e você, o colaborador, o trabalhador, pode lidar com essa questão. E se você quiser saber mais como superar a depressão, eu tenho um curso e um livro para te ajudar. Basta você acessar o link. Primeiro vamos falar sobre os impactos da depressão no trabalho. Primeiro, nós temos que citar alguns dos sintomas, como, por exemplo, a queda na produtividade e desempenho. Ou seja, aquilo que você conseguia fazer, você vai fazendo menos e obtendo menos resultados. E também, um problema muito comum é o aumento do absenteísmo. O que eu quero dizer com absenteísmo? Simplesmente um aumento das faltas. A empresa começa a ter colaboradores que começam a faltar muito, ou você sente a necessidade também de se ausentar do serviço. Por um outro lado, nós temos o presenteísmo. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. É o seguinte, a pessoa tem a presença física, mas não tem o engajamento. É como se o corpo estivesse num lugar e a mente estivesse em outro. E isso é muito devido à dificuldade de concentração, e é claro que essa dificuldade ela atrapalha a tomada de decisões, ou seja, você vai ficando menos lento e menos produtivo. É muito comum também o isolamento social e conflitos interpessoais. Você tem pouca paciência com você, tem pouca paciência com os outros, pouca disposição para lidar com as pessoas. E por consequência, você vai querendo ficar mais sozinho, interagir menos com as pessoas, comunicar menos e colaborar menos. E é claro que a gente tem também o aumento do risco de acidentes e erros. Existem vários tipos de trabalho, pessoas que lidam com documentos, pessoas que lidam com dinheiro, mas nós temos também pessoas que lidam com vidas. Imagina um médico com problema de depressão, um motorista com problema de depressão, um piloto de avião com problema de depressão. E agora nós vamos falar sobre as causas no ambiente de trabalho. É muito comum a pressão excessiva e as cobranças irreais com relação a prazos e metas, ou seja, um excesso de pressão. Também é muito comum o assédio moral e a discriminação, a comunicação violenta, o racismo, o sexismo, entre outros. Podemos citar também a falta de reconhecimento e oportunidades de crescimento. A pessoa não evolui na carreira e vai se sentindo cada vez mais triste ao longo do tempo. Claro, é muito comum também o ambiente de trabalho tóxico e competitivo, onde um está passando por cima do outro, querendo atrapalhar o outro para poder ganhar. Isso é muito comum em termos de competição e, é claro, não é nem um pouco saudável e algo que deixa as pessoas tristes. Podemos também falar sobre a insegurança no emprego e o medo do desemprego. Nós temos as empresas que passam por reestruturações, por reduções de custo. Isso, claro, deixa as pessoas inseguras e tristes também. Podemos também citar o impacto nas empresas. Nós temos o aumento de custos por causa dos afastamentos, a rotatividade, as pessoas que pedem demissões, as pessoas que são contratadas. E isso vai gerar uma queda na qualidade do trabalho, na prestação do serviço, na produção da empresa, que também vai ter um reflexo na insatisfação dos clientes, que por sua vez vai gerar um problema à imagem e à reputação da empresa. Mas, afinal de contas, como que a gente pode lidar com a depressão no trabalho? Nós temos o papel da empresa, nós temos o papel do colaborador. Com relação à empresa, nós podemos citar que a empresa ela pode sim promover um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. Pode também oferecer programas de saúde mental e bem-estar. Essas iniciativas ajudam muito. Podemos também capacitar os líderes, os gerentes, os supervisores, os coordenadores, ajudar eles a identificar esses sinais de depressão neles e nos colaboradores. Uma dica muito bacana também seria incentivar a comunicação aberta e o apoio entre os colaboradores. Lembrando que é uma tendência eles se isolarem, então nós temos que buscar ouvir e entender essas pessoas. E, claro, também precisamos garantir o acesso a profissionais
de saúde mental. Muitas vezes as empresas veem isso como apenas um custo, que quando, em muitos casos, é uma grande necessidade. E você, colaborador, trabalhador, o que você pode fazer? Você pode buscar ajuda profissional se você estiver começando a sentir esses sintomas ou se alguém estiver falando que você está com alguns desses sintomas. Você pode conversar com seus colegas, os colegas de confiança, nos momentos oportunos. Você pode conversar com amigos, familiares sobre o que está sentindo. Mas lembrando, um profissional é que realmente da área de saúde mental é que vai ter a capacidade de te ajudar corretamente. Você pode praticar o autocuidado, como, por exemplo, hábitos saudáveis de sono, alimentação e exercícios. Isso aumenta o bem-estar, aumenta a energia. Um dos sintomas da depressão é justamente a falta de energia, às vezes o excesso de querer dormir e a não atividade. Então, faça isso para poder melhorar a sua saúde física e mental. É preciso também estabelecer limites entre trabalho e a vida pessoal. As suas horas de trabalho e as suas horas de lazer, é preciso aprender a dizer não e dizer não. Você pode também buscar atividades que proporcionem prazer e relaxamento. Eu preciso também te dizer que a depressão no trabalho tem tratamento e que é possível construir um ambiente mais saudável e produtivo. As empresas precisam incentivar e os colaboradores e a empresa precisam trabalhar juntos na promoção da saúde mental. Se você quiser saber como superar a depressão, eu tenho um curso e um livro para te ajudar, basta acessar o link. E eu vou finalizar esse vídeo dizendo que todo mundo nasceu para ser feliz, inclusive você.